Dizemos que a psicologia jurídica é uma área da ciência psicológica que interage com o direito e se relaciona com o sistema de justiça. É um campo amplo de atuação e engloba o trabalho desenvolvido por psicólogos no Poder Judiciário, em delegacias, no Ministério Público, em defensorias públicas e até mesmo em instituições de saúde mental. A demanda por psicólogos jurídicos tem sido cada vez maior no Brasil pelos altos índices de encarceramento e violência no país. É de suma importância o papel do psicólogo nessa área para ajudar no bem-estar e recuperação do indivíduo. O número de psicólogos jurídicos tem aumentado no Brasil, mas ainda há uma grande concentração desses profissionais nas áreas tradicionais, como na vara da infância, da juventude e em questões de família. E há outras áreas tradicionais pouco desenvolvidas no Brasil, como a psicologia do testemunho, da polícia militar e o direito civil. O trabalho do psicólogo é trabalhar esse indivíduo que está dentro do sistema prisional, trabalhando o sofrimento deste interno, como a gente chama. A gente não chama nem presa, a gente chama ou interno ou apenado. Então a gente vai trabalhar esse interno sabendo, verificando qual é a demanda. Eu, enquanto psicólogo, a gente observa se tem transtorno, se não tem transtorno, qual a condição. O serviço social, a gente liga para a família, a gente tem que fazer todo este trabalho. Por quê? O único contato que muitas vezes ele tem, o acesso que ele tem muitas vezes à família, somos nós, que faz parte do atendimento psicossocial. O atendimento psicossocial significa o psicólogo e a assistente social. Ele só é liberado após ele passar por toda a equipe. Aí ele vai ter direito à visita, a tudo. E a gente tem que olhar a demanda toda. Geralmente, como a gente passa mais tempo lá no presídio, se tem algum caso de interno que não está bem, que está surtando, você pode ter certeza que a primeira pessoa que a equipe vai chamar, que é a equipe dos agentes, é o psicólogo. O psiquiatra ele faz o atendimento, mas quem acompanha na realidade somos nós psicólogos, não é o psiquiatra. Todas as mudanças que tiver com o interno, quem vê somos nós. Eu acho que as pessoas não conhecem totalmente. Às vezes o medo é muito mais de quem está de fora do que quem está de dentro. Porque quando diz assim, você trabalha onde? Dentro do presídio. Mas no presídio eu fiz E aí todo mundo acha, por exemplo, que o interno pode atacar a gente, pode dizer desaforo, pode isso, pode aquilo. E não é o que acontece. São pessoas que tratam a gente com respeito. Mas para a gente ser respeitado, a gente também tem que trabalhar ele com respeito. Eu não posso dizer que eu estou vendo o cara que cometeu 213, que é o estupro de vulnerável. Não, eu estou vendo o cidadão, ele cometeu o ato, ele cometeu. Quem tem esse papel de julgar não sou eu, quem tem esse papel de julgar é o Estado. Para isso tem. Meu papel lá é fazer com que ele tenha não vou dizer que é uma estadia, porque ninguém está lá, porque se pudesse todo mundo ir embora, mas que esse período que ele passe lá seja um período que não seja tão turbulento, né? Porque é um presídio grande que você convive com pessoas que você conhece e que você não conhece. Então a importância ali não é o delito que ele cometeu, sim, a gente sabe qual é o delito que ele cometeu, sabemos. A gente pergunta isso, eu tenho um total acesso, mas eu tenho que pensar que eu estou diante de um ser humano e que esse ser humano tem uma história e que muitas vezes a história que ele traz não justifica o ato que ele fez, mas faz com que eu compreenda o porquê de chegar até aquele determinado ponto que é o cárcere, né? Sim, eu acredito que é bom você fazer uma pós. Se você me perguntar, Marta, você já fez alguma pós
em área jurídica específica, não. Eu tenho outras coisas relacionadas à área da psicologia, que eu já fiz saúde pública, uma série de coisas. Eu trabalhei muito tempo com a CAPES-AD, mas existe uma coisa que eu sempre gostei, que foi a área do direito. Então isso me fez catucar muito. E hoje eu reúno tudo que eu trabalhei em todas as áreas que eu atuei. Hoje eu trago um pouquinho de cada coisa dentro para a minha área que eu atuo. E existe uma coisa que se chama aprender. Então, se eu quero atuar, eu aprendo. Vou a congresso, faço o escuto jornada, faço essas coisas. E eu estou sempre muito interligada com a área jurídica também. Eu também aqui na faculdade eu ensino psicologia jurídica para o curso de direito, que é diferente da psicologia para o curso de psicologia que eu vou, entendeu? Então, esse semestre que vem eu vou trabalhar com psicologia jurídica dentro do curso de psicologia, e os entraves que é batido com a psicologia do direito é fantástico, os pensamentos da galera da lei e a galera que pensa no humano. Então a gente tem debates super interessantes e isso me faz crescer muito mais. Eu tenho mais de 20 anos de profissão, então eu trago dentro do que eu sei a minha vivência muito, a minha experiência. Tá? Já errei, claro. Já pensei que tivesse feito alguma coisa errada? Já. Isso é a coisa mais normal, a gente achar, principalmente quando a gente está iniciando. Mas hoje eu acho que a velocidade de pensamento, hoje eu busco o que eu vi na educação, o que eu vi na parte da saúde mental, nos manicômios, eu vou juntando. Então nada que acontece, por exemplo, no presídio Nilton Gonçalves não é novo para mim. Eu não entro em desespero se alguém está em surto. Eu tenho que tentar resolver. A psicologia, ela, como eu falei, né, quando começaram as formações das equipes técnicas, assim, e aí alguns juízes ainda consideram que o essencial é ter o assistente social, né? E essa visão psicológica, esse contribuir do saber da psicologia, ele vem complementar, né? Porque quando você faz, por exemplo, como é o meu caso aqui, um estudo interdisciplinar de um caso, você não deve considerar só os aspectos socioassistenciais, ou as dificuldades, ou as vulnerabilidades, ou os tipos de violência mais visíveis, né? Você tem que ter essa sensibilidade também para, como eu falei, para um ambiente psicológico. Então, não se trata só da avaliação que é feita no caso da perícia, né? A gente aqui na Vara da Infância, a gente não faz avaliação psicológica, por exemplo, né? Mas quando você está envolvido no caso, você pode identificar essa demanda e fazer um encaminhamento, sinalizar para o juiz. Então, assim, qual é a responsabilidade da gente em qualquer caso que a gente está? Em contextualizar, né? Em trazer do nosso saber o que a gente pode auxiliar na tomada de decisão ali, né? Não só dos encaminhamentos, mas no sentido de fazer ver os fatores atenuantes daquele caso, que teve um porquê. Todo ser humano, e a psicologia jurídica traz isso, todo ser humano tem um motivo para fazer o que faz, ainda que esse motivo não seja compreensível aos olhos dos outros, né? No geral, a gente precisa fazer essa contextualização, tentar mostrar que o ser humano é mais complexo do que só aquilo que está posto, né? Então, quando o juiz ele faz a solicitação, ele quer coisas mais objetivas. Mas para a gente chegar nessas coisas objetivas, a gente precisa fazer essa contextualização. Então, a participação do psicólogo nas equipes técnicas, eu acho que é de suma importância para ajudar nesse processo, porque realmente extrapola, por mais que o profissional de serviço social que está ali, ele tem uma sensibilidade para essa área, extrapola a formação dele, né? E era o que ele vinha fazendo há muito tempo sozinho. Então, quando a gente chega para auxiliar nesse sentido, né? Dessa contextualização maior, e não só nos aspectos sociais ali da família, mas as relações que se estabelecem, né? O tipo de relações, o quanto que essas relações vão influenciar para o andamento daquele caso. Porque às vezes quando o juiz aplica uma medida, o sucesso dessa medida vai depender disso, do tipo de relação que está estabelecida, se tem como, no ato infracional, se tem como aquela medida que ele aplicou, o adolescente cumprir e ter probabilidade de sucesso.
infância, se aquelas medidas, a medida protetiva, elas são assertivas de encaminhamento para aquela família, porque assim, por exemplo, não dá para você virar para uma pessoa que tem dependência química e falar para ela, não, a condição para você ter seu filho de volta é você parar de beber, parar de usar. E quem é que vai dizer para o juiz e para o promotor, não, não é assim que funciona, né? O máximo que a gente pode solicitar é encaminhar para o tratamento e exigir que faça o tratamento, né? Mas assim, não dá para condicionar o retorno da criança à casa dessa forma, né? Então qual é o caminho do meio, né? Existe a possibilidade dessa pessoa em tratamento, mesmo sem ter alcançado a abstinência, oferecer os cuidados necessários para uma criança? A gente sabe que existe, né? Agora vai depender do caso a caso. Então é alertar sobre esses aspectos que é também um pouco o nosso papel. E isso extrapola, eu estou falando muito da vara da infância porque é o meu local de trabalho, mas isso extrapola esse tipo de caso. Então, por exemplo, na vara de família são avaliados esses aspectos em relação à disputa de guarda. Então, quem é que vai dar voz para essa criança, né? Para saber, assim, não só as preferências dela, mas, assim, considerar que ela está numa etapa de desenvolvimento e que ela precisa desse contato com ambos os genitores e como é que é esse contato para ela no caso específico. No caso de interdição também, eles geralmente pedem uma perícia, né? Como é que você vai interditar uma pessoa, dizer que ela não tem direito ela não tem condições de lidar com a própria vida, de tomar as próprias decisões sem você fazer um tipo de avaliação mais profunda, né? Então, a importância, ela é imensa, assim, na minha opinião, né? Eu acho que é uma contribuição que é indispensável hoje em dia, não dá para pensar a resolução de alguns casos como esse que eu citei sem a participação do psicólogo, né?